Bom dia, bom dia. Hoje exatamente 10 horas e 10 minutos do dia 12 de setembro de 2022. Olha, meu querido, nessa manhã eu levantei assim meio indignado com o que eu estou vendo nas redes sociais, como propaganda eleitoral da esquerda, inclusive dentro de um templo evangélico com igrejas, né? Templo de uma igreja, não sei que igreja. Ali o camarada sentado no púlpito e sendo ovacionado, como que, inclusive, sendo que no espírito de anticristo de adoração, querendo exaltar aquela figura negativa, querendo exaltar aquilo que não é um bom exemplo para ninguém. E, inclusive, o dirigente dizendo que a igreja evangélica tinha que pedir perdão para o pseudo-indivíduo. Aonde que a igreja vai ter que pedir perdão para uma figura nefasta dessa? Quando? Aonde está escrito isso daí? Se colocando como igreja evangélica, sendo que aquilo ali não é igreja evangélica, é uma sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Está aí o exemplo certo, o título certo para dar para essa pseudo-igreja evangélica, que não é evangélica, é uma sinagoga de Satanás, em cujo altar está sentado o filho do anticristo, e dizendo que a igreja tem que pedir perdão, e aquela multidão incauta, aquela multidão sem saber, ignorante, conduzida, manipulada, estava ali dando um certo apoio, né? Mas o que me chamou a atenção foi que estava fazendo coreografia. Ao fazer essa coreografia, pegava na mão do indivíduo, trazia no meio do púlpito, seja a plataforma, o altar, seja lá o que for, exaltando, e inclusive para reforçar, o pseudo-dirigente diz que, na palavra de Deus, diz que Jesus disse, né, para o ladrão, Jesus disse para o ladrão, olha aonde estão tentando exaltar essa figura. E disse, a Bíblia diz, Jesus disse ao ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E o que é isso, meu querido? Isso daí é uma palavra fora do contexto, porque a palavra de Deus diz que o ladrão, bandido, assassino, que não vale nada, ao ver Jesus Cristo, ele reconheceu o senhorio de Jesus, ele reconheceu que Jesus Cristo era Senhor, que era Rei dos judeus, e, logicamente, ele com seu parça, viu? Parça, os dois ali crucificados, e ele lá percebendo, porque ele criticou o seu colega, dizendo, olha, nós estamos aqui porque merecemos, esse nenhum mal fez. Mas por quê? Porque eles acompanhavam as campanhas de Jesus, eles acompanhavam aquela multidão roubando, saqueando, inclusive aqueles que voltavam altas horas da casa, né, assaltando. Inclusive alguns dizem até que aquele caminhante ferido no meio do caminho que o samaritano cuidou foi a obra deles, né, dizem, né? Mas você veja bem, ele reconheceu, ele viu que Jesus era o Messias. E ele reconheceu, ele disse, mestre, perdoa-me, lembra de mim. Ele reconheceu ao repreender o seu amigo. Ele disse, mestre, reconheceu o senhorio de Jesus. Mestre, lembra de mim quando entrar no teu reino. Veja bem, ele ouviu a mensagem, ele entendeu a mensagem. Jesus estava voltando para o reino dele. E Jesus disse, meu reino não é deste mundo. E o ladrão, bandido, condenado e executado, e não solto, executado, ele disse, mestre, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Viu? Esse é o contexto certo, não aquele que o indivíduo se referiu naquela pseudo-reunião dizendo, olha, Jesus disse para o ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso, mas não conta o contexto que o pseudo-ladrão se arrependeu. Então, para que essa palavra se torne realidade na vida desse indivíduo, ele tem que se arrepender e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Caso contrário, tudo isso é uma sinagoga de Satanás, e que Deus tenha misericórdia de nós. Porque quando nós abrimos o jornal, né, e ouvimos as reportagens hoje em dia, nós estamos vendo e ouvindo nada mais, nada menos do que as Escrituras. Você está vendo os Evangelhos, você está vendo Daniel, você está vendo Apocalipse, você está vendo... Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo tempos bíblicos, agora, tempos trabalhosos e difíceis, e para completar, diz lá, em Paulo falando a Timóteo, capítulo 4,
1 Timóteo capítulo 4 diz assim, apostasia dos últimos tempos. Que apostasia? O povo vai apostatar, o povo vai negar a fé. Vai negar a fé. Mas veja bem, tem outra palavra também, não vai contaminar toda a igreja não, porque a palavra de Deus diz, e naquele dia verão a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Haverá um divisor de água, e esse divisor de água será aqueles que servem e aqueles que não servem. Que ele vai chegar e vai separar para a esquerda e para a direita. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nos últimos dias que nós estamos vendo aí, temos que identificar o inimigo. Se isso é doutrina de demônio, seja lá o que for, ideologia disso, daquilo, é doutrina de demônio, e atrás tem principados, que são os antigos, que se intitulavam como donos desse mundo e que querem ainda ser dono desse mundo. Mas eles não podem ser dono desse mundo, porque esse mundo tem dono, tem fundador e tem dono. Salmo 24, minha terra, o mundo e aqueles que nela habitam. A terra pertence ao Senhor. Minha é a terra. Então, estão tentando disputar uma terra que não vão ter título, porque o título é do Senhor. E a posse também é dele, porque ele já, através do Evangelho, o reino de Deus está sendo pregado. E na medida que o reino de Deus está sendo pregado, está sendo tomado posse, espiritualmente falando. E quando Jesus Cristo vier, ele vai tomar posse, de fato. E vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Mas lembre-se, o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está aí, meu querido, é o que nós estamos vendo hoje. Só o sangue de Jesus, né? É o inverso, é o mundo paralelo, que o mundo paralelo vai se tornar real, e o real vai se tornar virtual. Virtual torna-se real. Todo mundo conectado. É onde vão ter que fazer opção pelo seu avatar. O seu avatar é perfeito lá no virtual, mas a sua vida real não é legal. Sua vida real precisa de decisões, e cair, levantar, fracassar, errar, se alegrar e se entristecer, e assim sucessivamente. E então, vejam bem, muitos vão ficar conectados numa vida virtual, porque lá tem muito mais entretenimento e prazer. É o que a indústria de entretenimento de 2010 para cá tem investido no mercado, que é uma coisa assustadora. E, inclusive, o ficar em casa